crianças do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live, pandeiro e etc. Aqui Leonardo Persoléu, todos bem por aí? Tudo legal? Vamos nessa, vamos que vamos, hein? Começando mais uma live aqui, com muita alegria. Hoje vamos bater um papo muito bacana com Danilo Moura. Esse será o nosso convidado de hoje, pandeiro na prática. Vamos trocar uma ideia muito boa aí sobre pandeiro, sobre vida, carreira, estudos, aulas. E vamos nessa, né, galera? Só lembrando que aqueles que quiserem enviar vídeos é só mandar no direct. Tô pedindo para não ficar só é legal, pode marcar nos stories lá, só que nem sempre a gente consegue ver. Então mandando no direct fica mais fácil. Quem quiser produtos pandeiro, etc., temos colar, blusa, boné. Hoje eu tô sem boné aqui, eu usei final de semana, mas tem muita coisa bacana aí dos nossos produtos, camisa. Então fiquem à vontade. E outra coisa legal aqui também, que nós sempre falamos, Nil, seja bem-vindo aí, galera que já tá chegando, Wanderson, Nil, Miguel, vai ficar gravado, com certeza, Cássio, tá no trabalho? Pô, mas o que der pra curtir aí, daqui a pouco o Danilo tá chegando na área aí, a gente vai trocando essa ideia, porque o Instagram às vezes ele demora um pouquinho para mandar mensagem aí pra galera toda, mas estamos aí firmes e fortes. Então nessa alegria total, ó, quem quiser aprender pandeiro também, manual definitivo do pandeiro da Escola de Percussão, nós temos aqui 73 ritmos, 361 levadas e 248 exercícios técnicos. Então quem tiver afim é um e-book, eu imprimi porque eu acho mais fácil de ficar com ele aqui. Se você quer adquirir, vai lá, o link tá na bio e a gente fica muito feliz aí de poder compartilhar esses conhecimentos. Os professores aí da Escola de Percussão, vamos nessa, né? Isso aí, Nil, tamo na área. Galera, e é o seguinte, hein? Deixa eu ver aqui se o Danilo tá na área aqui já, ainda não. Então vou começando a resenha aqui. Vou fazendo aqui já todas as salas aqui, né? Vamos colocar aqui Danilo Moura para a gente já deixar bonitinho aqui para a galera que estiver entrando já saber. E aí a gente já troca aquele bate-papo bacana. Ricardo Baby, seja bem-vindo aí também. Galera, é o seguinte, algumas pessoas têm nos perguntado sobre o manual também definitivo do pandeiro, essas técnicas, né? Como é que são esses diversos ritmos? Se serve para quem sabe ler partitura, para quem não sabe. Lógico, quem tem mais experiência na partitura fica mais fácil, mas aqui no início do estudo do manual definitivo do pandeiro a gente explica também, aqui ó, olha que bonitinho, tá lá com as imagens, como que executa a grafia, né? Tem uma parte também de teoria para entender, porque é o seguinte, né? A gente pode só solfejar ensinando o ritmo, claro, ensinando como é que toca. Mas quando a gente vê desse jeito aqui, às vezes assusta muita gente, mas isso aqui facilita demais, galera, para tocar. Mesmo que você comece ali, ó, devagarzinho, vai fazendo movimento, entendendo, né, o que é a semínima, a mínima, cocheia, semicocheia. Então, mas, né, a gente vai vendo que tudo vai se encaixando tranquilamente. Então, podem ficar tranquilos, às vezes surgem essas dúvidas, mas o manual tá bem completão. E vem coisa boa por aí também, se preparem. Ricardo, bem ansioso para ver a live. Valeu, Ricardo. Daniel, seja bem-vindo. Melão também tá na área aí, ó. Grande Melão, batemos um papo aqui com ele também, grande mestre. Esse Melão toca demais, rapaz. Ô doido, viu? Grande professor aqui da terrinha mineira, tá aqui em BH, mas agora eu tô vendo que tá só viajando aí também, né, meu irmão? Só no interior. Galera, eu também passei, para quem quer entender um pouco mais, né, dos movimentos que estão aqui no manual, tem uma série de vídeos onde eu mostro como é que é essa questão da grafia, os golpes, né, o tum, tu, ti, tapa, que é o té, que é o tapa com o polegar. Então, assim,
todas essas explicações. A gente nós lançamos 6 vídeos, muito legais, por sinal, que estão, ó, bacana aí. E o nosso querido Danilo já chegou, salve, salve. Pandeiro na prática, vamos lá. Deixa eu chamar aqui ao vivaço. Mandei o convitão aí já, Danilo. Tava tocando só esperando você entrar. Ricardo Baby, ó, um abraço direto da Holanda. Pô, que legal. Já assistiu várias lives sobre pandeiro. Pô, que legal, bacana. Manda o Danilo. Bacana, Ricardo. Deixa eu ver aqui. Voltar para o trabalho. Beleza, Nil. Bom trabalho para você aí, meu irmão. Grande abraço. Danilão, já mandei aí. Vê se tá chegando. Se não chegar, você pode. Aí, garoto. Aí sim. E aí, Seja Léo, bem-vindo. cara? Beleza, graças a Deus. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo de pandeiro, etc. Prazerzaço falar contigo, viu, meu irmão? Pô, prazer, cara. Valeu pelo convite aí, obrigado. E muito massa, legal demais essa troca que cresceu muito na pandemia, né? Eu Sim. falando esses dias com outros amigos assim, de que é muito louco, né? São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, né? E aí é muito louco, às vezes é difícil você encontrar alguém que mora no mesmo estado, quem dirá alguém que mora em outro estado. E aí, eu pelo menos me abri mais a essa coisa de, pô, é verdade, posso ligar por vídeo por alguém, posso trocar uma ideia com alguém que não necessariamente está na mesma região. E fiquei muito mais ligado nisso, assim. Então, valeu pelo convite, prazer enorme estar aqui. E simbora falar sobre esse instrumento aqui que eu adoro. O Vini entrou aqui, Ô, Vini, grande mestre, com quem eu estudei durante muito tempo. que E legal. depois, Pô, cara, fica a dica aí depois, o Vini é um cara que vale a pena trocar, bater um papo, trocar uma ideia. O Vini tem um mestrado sobre o mestre marçal, sobre batucada de escola de samba. já conversei com ele aqui. Pô, Ô, é, é, ô porra, Vini, vou falar no ar, me prometeu mandar aí o material, tô esperando, viu? Não esqueci. coloquei, É, coloquei o oi? Vini em saia justa aí, ó. Esqueci não, hein? Tô esperando aqui. O Vini, Mas olha que legal, Danilo, o Ricardo Baby aqui mandando um abraço direto da Holanda, falando pô, aqui que já assistiu várias lives sobre pandeiro, mas essa é especial, sou fã demais do Danilo. Pô, isso sim, papai. cara, o Ricardo é meu tio, cara, quem me iniciou no pandeiro. É Ricardo, mesmo? pô, aprendi a tocar Pô, pandeiro com ele. que E legal, cara. eu aprendi online, assim, eu tenho uma memória afetiva muito, muito forte do meu tio nas rodas de samba no quintal da casa da minha avó, né? A gente morava todo mundo aqui em São Paulo, em Guarulhos, e o meu tio me marcou muito, assim, porque eu era moleque, e eu lembro deles tocando nas rodas lá na casa da minha avó, e esse meu tio, ele botava música no rádio e tocava pandeiro junto, eu achava aquilo demais, assim, muito legal. E ele toca, né, de um jeito muito bonito, tem um jeito muito legal de tocar e foi minha referência desde que eu comecei, assim, desde o começo. E depois esse meu tio mudou para Santa Catarina, e aí eu perdi um pouco desse vínculo, né, de estar ali sempre, né, a gente era muito, né, muito próximo, uma família muito grande. E aí ele mudou para Santa Catarina. Depois que ele mudou para Santa Catarina, em seguida ele também se mudou para Portugal. E ele me mandava vídeo, cara. E aí eu tenho essa memória afetiva muito forte, assim, de me reconectar com ele depois através desses vídeos que ele me mandava. E o vídeo naquela época era qualidade bem, bem ruim, assim, né? Qualidade, ele Uhum. mandava fazer uns negócios no pandeiro, não dava para ver, só dava para ver a sombra da mão, assim. E, e foi meu professor, é até hoje, né? Ricardo Baby. Um beijo, tio. Pô, pô, legal que geralmente até começa com essa pergunta, né? O mais interessante é saber como é que é a história, como é que começou tudo. Você já fez até a introdução aí natural, cara. Que Já, legal. Então foi.
né? Foi com o tio aí, bom. Aí ele tá falando aqui que hoje ele que aprende com você. Que bacana, cara. E isso é muito interessante, né? Porque você tocou já no início da live um ponto muito legal, porque eu vou te falar que até alguns músicos que, né, percussionistas, que eu conversei aqui, que são de Belo Horizonte, eu só conheci através da live. Eu não conhecia daqui de BH. Isso é muito doido, né? Porque a gente estava numa pegada, numa corrida, e né, tem gente que só na música, eu também trabalho em outras áreas, e tem as gigs, aquelas pessoas que você conhece e tal, mas um monte de gente eu fui descobrindo com a pandemia. Isso aí realmente foi uma parte, vamos colocar assim, né? Se teve algum proveito essa pandemia, lógico, vários outros, infelizmente, essa questão da perda de entes queridos e muita gente aí, mas esse lado de ficar todo mundo mais junto foi bem enriquecedor, né, de conhecer mais gente. Sim. E aí você, né, não, com certeza. E eu imagino você ir São Paulo, que é gigante, É. gente pra caramba, pô, deve ser, né? E geralmente aqui em BH a gente fala assim, que bairro que você mora? Aí em São Paulo não tem muito disso, né? Você já fala, eu moro na Zona Leste, né? É tanto bairro que não dá às vezes pra pessoa Não, e tudo muito situar, né, bom. cara? Você pega, tipo, eu moro na zona leste de São Paulo, e aí eu tenho amigos que moram no extremo sul, assim. Cara, é uma viagem, né? Se quiser ver seu amigo, você tem que viajar 2 horas de trânsito ali para conseguir ver alguém, ou então se marcar alguma coisa no centro. Então, e a gente não tinha tanto isso, né? A gente sempre ligava, às vezes, por telefone, agora ligar por vídeo, acender Uhum. uma luzinha e falar, caramba, velho, dá para ligar por vídeo, trocar ideia, como se estivesse tomando um café aqui em casa, e é interessante, né? Uma coisa legal, Sim, assim. massa. E Danilo, assim, cara, você falou aí dessa influência bacana do seu tio, né? Mas quando que você sacou assim, né, que você queria realmente tocar, às vezes tocar profissionalmente, trabalhar com a música? Como é que você começou tocando em algumas em roda de, igual você falou aí, questão família, você teve grupo musical? Como é que é a sua história a partir daí? Então, tive essa influência muito grande dos meus tios, né? Meus tios sempre foram pagodeiros, sempre foram sambistas, e ali aquele ambiente ali musical, eu adorava estar com eles, embora não tocasse nada ali no começo, e eu vim tocar mais adolescente, assim. Só que aquilo, né, me despertava ali uma memória deles. Eles estavam sempre, ele e meus tios, eles sempre estavam com algum instrumento na mão, né? Então, um pandeiro, um tantã, e eles estavam sempre ali se divertindo entre eles. E isso me marcou muito, assim. Aí depois que eu perdi o contato, né, que meus avós se mudaram para Santa Catarina, a maioria dos meus tios foram embora também. Então eu perdi de certa forma o contato e retomei essa questão da caminhada musical depois, porque meus pais, eles não têm muito. Meus pais, eles não são muito musicais, né? Eu tenho amigos que os pais Sim. desde sempre botavam música para ouvir em casa e tal, e meus pais não eram assim. E aí eu comecei a reviver essa questão da música quando moleque que eu comecei a frequentar uma igreja. Eu comecei para a igreja e comecei a revisitar essa questão que eu até postei ontem sobre a bateria, né, que é um outro instrumento por qual eu sou apaixonado desde de criança. E aí na igreja eu comecei a me conectar ali com a bateria e ao mesmo tempo comecei a revisitar o meu tio e as rodas de samba, e meu tio começou a me mandar os vídeos dele tocando nas rodas de samba, e aquilo foi ficando cada vez mais latente, assim. Então, eu lembro que eu estudava bateria e estudava pandeiro, estudava bateria e estudava pandeiro, sempre os dois, assim. E aí, pô, fui começando a estudar, né, ali por volta de 12, 13 anos, fui começando a estudar, a criar gosto por isso. E ainda a pretensão era só estudar por hobby, por prazer ali, por uma coisa que eu gostava muito de fazer. Tanto que eu trabalhei em outros lugares, como jovem aprendiz, trabalhei
em empresa, trabalhei com, estudava outra coisa, cheguei a estudar TI, né? Fui estudar programação, estudar outras coisas assim, quando eu era Uhum. mais novo, porque até então eu achava que era por ali que eu queria seguir o caminho. E paralelo a isso, gostava muito de música, ouvia muito música e tinha essa referência muito grande. E aí eu lembro que eu saí de um trabalho que eu fazia como jovem aprendiz, assim, e, cara, eu odiava fazer o trabalho, eu odiava ir trabalhar, assim. Eu lembro que eu falava, nossa, não gosto disso. Fazia só porque era adolescente ali, queria ganhar um dinheirinho, queria já começar a minha vida financeira ali. E aí eu saí dessa transportadora, que eu trabalhava como jovem aprendiz, e comecei, e aí lá no bairro que eu moro tinha um projeto social, um projeto musical. E eu via muitos amigos passando com saxofone, passando com instrumento, né? E aí eu falei, cara, eu quero estudar música, eu gosto de música, eu já toco bateria, já sei tocar pandeiro, eu quero entrar nesse negócio. E aí eu comecei a fazer parte de um projeto social dentro do bairro que eu moro, que eu ainda moro até hoje. E a partir desse projeto social, cara, as coisas foram simplesmente se encaixando assim de um jeito que logo em seguida eu comecei a estudar no auditório do Ibirapuera. Até então, nunca tinha trabalhado com música, nunca tinha me envolvido mais profissionalmente. Tocava assim na escola, levava o pandeiro, gostava de levar o pandeiro para a escola, tocava um pagode com a galera na hora do intervalo, assim, sabe? Essa coisa ali de brincadeira que foi naturalmente se tornando algo que eu falei, meu, é isso, eu quero viver disso. E estava investindo meu tempo em outra coisa antes de encontrar o que realmente eu queria fazer da vida. Aí entrei na escola do Auditório Ibirapuera, que foi uma escola que também era um projeto social, mas era um projeto social que atendia a molecada da Zona Sul, ali era um projeto mais voltado para as comunidades da Zona Sul, e eu consegui entrar nesse projeto e, pô, fiquei 5 anos, estudei 5 anos lá, depois ainda fiquei mais uns 2 anos tocando na orquestra, e Que foi o legal. lugar em que realmente eu consegui me conectar com essa essência que até então estava meio perdida, né? Depois que eu perdi esse contato com os meus tios, contato físico, né? E eu comecei a me reconectar com isso, com o samba, com a música brasileira, e aí a bateria, inserir a bateria na música brasileira, né, coisa do samba jazz, da música instrumental, Dominguinhos, assim, que eu adoro os discos do Dominguinhos que tem bateria. E aí lá no auditório eu pude, mesmo quando eu comecei a estudar no auditório, eu lembro que eu estava no auditório, eu estava no ensino médio. E aí tinha uma coisa de, pô, você largou lá o trabalho como jovem aprendiz, você precisa trabalhar, vai fazer 18 anos, precisa ganhar dinheiro, precisa, né? E eu venho Sim. de uma realidade de uma família simples e que sempre me incentivou a estudar, porque os meus pais não tiveram oportunidade de estudar, né? Eu venho de uma família onde minha mãe é uma das filhas mais velhas, o meu pai também é um dos filhos mais velhos, e desde muito cedo eles tiveram que largar os estudos para ajudar a criar os irmãos. E aí eu tenho essa coisa de querer dar o melhor para o filho, querer que o filho estude, e a música ainda ainda, né, hoje ainda acaba sendo algo marginalizado. Então, quando eu lembro que bem nessa época assim, no ensino médio, fazendo auditório do Ibirapuera, eu virei para os meus pais e falei: "Meu, eu quero ser músico, quero viver de música". Me encontrei lá nesse lugar mágico que é o auditório. E aí rolou até uma resistência assim da parte dos meus pais, e eu tive que ir provando para eles que aquilo era possível. E eu só pude, de certa forma, ter esse privilégio, cara, porque lá eu consegui visualizar uma possibilidade de viver de música e que você não precisa ter os holofotes, né? Você não precisa tocar com alguém super famoso para você viver de música, não precisa. Existem várias possibilidades, várias maneiras de se viver de Uhum. música, né? E aí eu fui descobrindo que se eu estudasse, eu podia dar aula, eu podia escrever editais, eu podia fazer projetos, eu podia tocar em bandas, podia gravar, enfim, muitas coisas que envolvem a carreira de um músico, mas que foi esse giro de chavinha assim de realidade, porque eu venho de uma realidade onde viver de música para os meus pais
era igual, é, pô, eles falavam, meu, você tem que dar muita sorte de entrar numa banda famosa. Na verdade, aí eu fui descobrindo que não era tanto sorte assim, e sim o quanto você vai se capacitando e vai buscando aquilo, né, com determinação e frequência. Então, a minha vida musical, ela começa mesmo ali a partir da escola do auditório, onde eu decidi ser músico ali, frequentando aquele ambiente, e aí os caminhos foram se abrindo, assim, a primeira banda famosa que eu tô famosa, assim, o primeiro cachê, a primeira turnê, os primeiros trabalhos mesmo que eu fiz como percussionista foi numa banda de forró, na banda Uhum. Rasta. E eu comecei tocando com eles, viajei o Brasil e pude ali começar a entender o que era ser um músico profissional de estrada, né? E eu tive o prazer de viver essas coisas, de viajar para tocar, de também estar em projetos dando aula, e aí as coisas meio que foram tomando os seus caminhos, assim. E foi muito legal, muito positivo essa experiência. Pô, que massa, cara. É, é interessante, né? Porque escutar a história de cada um que vem aqui realmente é um universo particular, né? Mesmo que estejamos na mesma cidade, no mesmo bairro, tocando o mesmo instrumento, mas cada um tem um ponto de vista, suas vivências, suas experiências, o que somou, o que, né, o que agregou de verdade ali, mesmo com algumas resistências e, pô, muito interessante essa já essa oportunidade aí do estudo que você falou. Eu vou adentrar mais nisso, deixa eu só para não passar demais aqui, porque agora tá mais desafiador para lermos. Deixa eu ver aqui, ó. O Cássio, deixa eu ver aqui que o Cássio tinha mandado antes aqui, Cássio, deixa eu ver se eu acho sua. O Ricardo Baby mandando aqui mais uma vez, orgulho é a palavra que define toda a sua trajetória. Eu sempre digo para ele que os palcos do mundo estão à espera dele porque ele tem muito talento. Esse tio aí é do bom mesmo. É, ele incentiva até. E esse incentivo É. foi muito importante, assim, também, porque é isso, né? Como eu Uhum, mencionei, eu só consegui me deparar com essa realidade de poder viver disso a partir do estudo mesmo. uhum. Eu tô tentando aqui achar, galera, mas mandem as perguntas, tá mais fácil quando manda nessa caixinha aí agora aí ao lado, que tem essa bolinha aí com a interrogação, porque vai subindo, toda hora que eu tento abaixar aqui, ela volta para as últimas aqui. Então, ô Cássio, eu vi que você mandou, que você acha que também é do mesmo bairro, se você puder mandar as perguntas de novo aí, fica mais fácil. Eu queria mandar um salve aqui pra galera. Luthier Dizzy, bem-vindo aí. O Dizzy, batemos um papo super legal na semana passada. Carioca do Pandeiro, Cristiane, o Cássio tá aí. Bubi, meu querido Bubi, lá da Itália, como sempre, marcando essa presa. O Cássio fez um convite aqui, eu consegui ver, os comentários não estavam aparecendo, Conseguiu? mas o Cássio me convidou para aparecer lá na escola de samba. Vou aparecer sim, sou lá da Zona Leste, vou aparecer, vamos marcar. Depois aqui, pego seu contato e a gente combina. Massa, era isso aí que eu tava, tava procurando. Mas Danilo, e interessante, né, cara? Como é que se define esse lado aí? Porque a gente sabe que música, dentro daquilo que você falou, é muito essa inspiração, esse sentir, é sentimento, né? Mas essa formação que você teve também, ela direciona muito, talvez, dali de falar assim, realmente dá para eu tomar esse caminho, né? Como é que você analisa a formação musical, pelo menos não que a pessoa precise de estar fazer uma faculdade e tal, mas pelo menos entender a leitura rítmica, o básico, né? Como é que você entende isso aí até para a pessoa conseguir se manter na carreira musical? Sim, eu acho muito importante, na verdade, bem falar do jeito que você falou, não que a pessoa precise estar numa instituição, né? Eu acho, inclusive, que o primeiro contato com o instrumento ele tem que ser sem compromisso, sabe? Sem aquela obrigação de você ter que estudar o instrumento. Porque quando você faz isso, e isso eu comecei a observar, principalmente dando aula para crianças na Secretaria de Educação de Guarulhos, onde eu dei aula de percussão durante 2 anos, de que
cara, se você impõe alguma coisa ali, provavelmente a pessoa perca o desejo, a curiosidade de decifrar aquilo, né? Então, eu acho que o Uhum, contato com a música, com o pandeiro, com qualquer instrumento de percussão, ele vem muito mais da curiosidade, você pegar um instrumento e começar a descobrir um instrumento, né? Então, pega o pandeiro, descobre ele, vai trazendo ele para dentro ali do seu dia a dia, para dentro da sua rotina, e depois, esse é o próximo. Aí sim, se você quer se profissionalizar, se você quer. Porque aí existem motivos para você ir para um conservatório. Porque muitas vezes, se você cai direto num conservatório, sem antes ter vivido um pouco da sua experiência particular com o instrumento, de observar, de ir nos lugares, assistir as pessoas tocar, de se apaixonar mesmo pelo instrumento. Se você deixa para ter isso direto no conservatório, você pode se frustrar, porque ao mesmo tempo que o conservatório é um lugar bom, é um lugar legal de você conviver ali uma comunidade de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você e você consegue se espelhar, se inspirar, pode ser um ambiente frustrante se você ainda não descobriu exatamente o que você quer com o seu instrumento. Então você pode uhum, chegar lá e se frustrar mesmo, porque a gente como né, musicista, e não só como musicista, mas a gente fica o tempo inteiro com questionamentos, né, de, será que dá para viver disso? Será que eu sou bom nisso? Será que realmente eu levo jeito para aquilo? E é muito legal esse contato anterior ao conservatório, porque aí você já entra no conservatório sabendo o que você quer e o que você foi buscar no conservatório. Porque aí os obstáculos que vão aparecendo que, de certa forma, te tirariam do eixo ali, te fariam desistir ou se desmotivar, você acaba superando isso porque você sabe exatamente o que você está buscando lá, né? E o conservatório na minha vida foi muito importante para essa questão da profissionalização como músico, e até mesmo porque o ensino de música particular, ele é de difícil acesso, né? Eu era uhum. moleque, eu não tinha condições de pagar uma aula de música, eu não trabalhava, né? E às vezes pagar aula particular ou pagar a escola de música é um investimento caro, dependendo da onde você, né, quer investir ali no ensino. E lá eu pude estudar música com ótimos professores, de graça, e eu até recebia para estar lá. Era um projeto social que dava bolsas ali, tinha um patrocínio, e esse patrocínio pagava a bolsa para os estudantes. E lá foi muito bom para mim essa questão da profissionalização, de aprender a ler, de não só aprender a ler, mas aprender a ouvir também, porque lá a gente trabalhava muito a orquestra, né? Como era um projeto dirigido pelo Proveta, pelo Edson Alves, pelo Maestro Branco, são grandes maestros que escreviam para rádios, que escreviam para televisão, e eu tive a oportunidade de aprender ouvindo esses maestros e tocando os arranjos desses maestros. Então, mais do que aprender a ler, eu aprendi a ouvir, porque você está fazendo música ali com uma orquestra, né, você tem que entender tudo o que acontece, você vai trabalhando essa questão da sensibilidade. Então, lá foi um lugar que me abriu esse caminho da teoria musical, de aprender a ler, de estudar um pouco mais da história do samba, da história da música brasileira, e ir me inserindo cada vez mais dentro desse contexto. E essa questão da teoria, né, para você executar na prática do instrumento, me abriu um leque de possibilidades profissionais, de poder dar aula, né, e não que as pessoas que não sabem ler, não sabem teoria, não possam dar aula. Inclusive, esse é um assunto que eu acho que é muito injusto com os grandes mestres da música popular brasileira, que dedicam a vida inteira deles para determinada para o ensinamento daquela cultura, né? Mestres capoeiristas, mestres de várias comunidades ali, de várias tradições, e que deveriam sim ter à frente numa universidade para ensinar aquilo com muito mais propriedade do que qualquer pessoa que estudou teoria enfim, e está lá dando aula disso só porque estudou a teoria, né? E muitas vezes não teve essa vivência
desses grandes mestres que o Brasil está cheio, né, e que ainda não são valorizados do jeito que deveriam ser valorizados. Mas isso me abriu esses caminhos de conseguir prestar provas para trabalhar num projeto, né? Porque aí nessas provas é exigido que você saiba ler, você faz uma prova. E ao Sim. mesmo tempo gravações, de conseguir resolver gravações, porque você é contratado para gravar, você vai lá no estúdio, está correndo hora de estúdio, e se você não resolve rápido, você acaba às vezes atrapalhando um cronograma de gravação que existe e que já foi até pago, acertado com o estúdio, enfim, você acaba criando uma situação. Então, essa questão da leitura, de estudar essas coisas, me fez resolver isso muito mais rápido. Eu posso decorar as músicas, né? Tem vários músicos que tocam de cor e é impressionante, só que me possibilita, por exemplo, receber uma ligação hoje para gravar 10 músicas amanhã e se me mandam as músicas eu consigo escrever e resolver isso em muito menos tempo, né, do que eu teria para decorar essas músicas. Então, isso foi muito importante. Bacana, muito bacana. Eu tô vendo que tá entrando a galera aí, ó, sempre mandando salve aqui, né? Já falei Ah, do Carioca, do Ricardo Baby, Matheus, Matheus Timpone, que legal. Irani, Jorge, Aldemara, o Rafa, a Hanna, e tá entrando, vai entrando Branquinho, Matheus, sejam todos Peuzinho, Barros Santana, galera que veio chegando aí, ó, sejam Ah, todos que legal. bem-vindos. O Carioca tá até falando aqui que dentro daquilo que você tá falando é que ele tocava marcação e me apaixonou pelo pandeiro. Tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa vai se descobrindo e isso é muito interessante, assim, dentro, né, de todo esse contexto que você falou, que a gente realmente nós temos que reverenciar os mestres, Com né? O saber certeza. popular, aquelas, não que em momento algum se menospreza um lado ou outro, né? Teoria, os que são práticos aí da vivência, mas, poxa, você vai para o Maracatu ali, quem está vivendo nas nações, né? Você vai ali para, poxa, tem muitos, questão dessa vivência ela é muito importante. Se aliar à teoria, aí o cara voa, vai lá, o cara, a mulher, né, voam aí, vão longe. E Danilo, assim, interessante, né, dentro disso aí tudo, que você veio trazendo experiência, por exemplo, falando assim, né, do pandeiro, você toca bateria, você toca pandeiro, você toca percussão geral ou concentrou mais nesses dois instrumentos? Toca instrumento outros, né, sopro, corda, como é que esses são os seus estudos? Cara, toco percussão. Esses dois instrumentos eles me abriram essa visão maior, né, dos instrumentos de percussão. E no auditório eu pude estudar os dois, eu estudava bateria, estudava percussão, e depois eu estudei também na EMESP, aqui em São Paulo, que é a antiga ULM, e lá também eu pude estudar batera com o Nenê, que é um mestre, assim, e também. É uma travadinha aqui, não sei se é o seu, se é o meu, tá rodando aqui, vamos esperar ele voltar. Galera, mas vocês estão me vendo aí, ó, enquanto o Danilo volta, vamos lembrar do nosso rulo no coraçãozinho aí, tem um coraçãozinho aí, ó, dedinho no coração para mandar essa live para mais pessoas. Bora, bora. Deixa eu ver aqui, Danilão. Saiu aqui, mas daqui a pouco ele já tá voltando aí. Vamos nessa, a conversa tá boa, hein? E eu tô começando a ver os corações subindo aí. Deixa eu chamar ele aqui novamente. Quando fala a gente brinca, travou, né, Cássio? Pandeiro na prática, vamos lá. Chamar ele aí. Meu tá normal, valeu. Valeu, meu bom. Aí, ó. Eu voltei, Isso a aí, internet travou aqui. acontece, acontece. Eles falam quando a live tá pesadona aí, então o assunto tá bom, vai lá. Eu vi que o Daniel Alfaro entrou na live e chega, travou aqui, o Daniel Alfaro. Ô, chegou meu brother aí também, Marquinho, grande Marquinho. Marcos Correia, seja bem-vindo, Marcão. Legal, Vamos legal. lá.
Travou em que parte aí que travou que a gente estava falando? A gente tá falando sobre os estudos, né? Do seu estudo da Sobre percussão, do. outros instrumentos, né? Então, a bateria e o pandeiro me abriram esse leque de possibilidades, assim, e a batera me fez pensar em tudo como uma coisa só, embora a percussão tenha tecnicamente os instrumentos de baqueta, mas também os instrumentos de mão, né? Como o pandeiro é um instrumento de mão. Eu estudei no auditório percussão também, depois estudei na EMESP, que é a antiga ULM, Uhum. e lá na EMESP estudei com o Guelo, estudei com o Ari, Ó, e eu grande estudei. mestre. Dois. Os dois são incríveis, assim. Incríveis. E, e estudei muito mais tempo depois, né? No auditório eu estudei com o Vini, que estava aqui na live, não sei se ele ainda está assistindo, mas com o Outro Vini mestre. 5 anos, e um cara incrível, assim, que também me abriu a cabeça para essa questão da percussão dentro de uma orquestra, né? E ele faz isso Uhum. lindamente lá na Jazz Sinfônica. E aí eu estudei com Beto Angerosa na EMESP e foi um cara que me abriu ainda mais a cabeça assim para a questão de timbres, de possibilidades. E aí lá eu estudei derbaque com ele, estudei carrom, Legal. estudei um pouco de pandeirão e pude, de certa forma, complementar ali o meu setup de percussão, que até então tocava outros instrumentos, mas cheguei ali e descobri ainda mais instrumentos, né? E a gente, como percussionista, acho que nunca para de descobrir, né? Às vezes eu vejo, tô passando o feed do Instagram, vejo um negócio, falo, caramba, da onde é esse instrumento? Aí clico lá e já salvo para quando tiver oportunidade tocar nesse instrumento também. Que Mas toco legal. instrumentos também. Bacana. O Matheus está até falando aqui, parabéns pelo seu trampo, Danilo, didático ótimo e muito conhecimento você tem. Pô, valeu, cara. Obrigado, Matheus. Bacana. O, pô, a galera, né, muita gente te conhece aqui com certeza, mas a galera que tá chegando aí, toca livre aí pra gente um pouquinho de pandeiro, só pra gente escutar o som do pandeiro firme aí, Não sei né? se foi Bem, tão bem aqui, mas o som tão legal. Vou até ah, não, levantar tá aqui de para boa. ver. Aí sim, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Pô, Valeu. muito legal, cara. E o bonito do pandeiro é que a gente vê isso, né? Instrumento de percussão, a gente traz o pandeiro sempre no coração porque a gente estuda as técnicas, mas cada um desenvolve sua forma de tocar, né, cara? O Sim. seu jeito, o que gosta mais de usar, aí a patinela e tal. E até falando nisso, deixa eu perguntar de uma vez antes que passe aqui. Você gosta de usar que tipo de pandeiro? 10, 11, 12, mais de couro, pele sintética? Cara, gosto muito dos pandeiros de 10 de couro, e só que estou sempre também buscando aprender outras coisas, né? Sempre olhando os amigos tocar, porque a gente trabalha também gravando, então é sempre legal ter uma certa, como que se diz? Uma certa, ai caramba, ser maleável ali, né? Ser Uhum, versátil, ter uma verdade. versatilidade. Então,
adoro também, fico vendo assim a galera tocando nylon, tocando, né, você e a galera, tipo, fico sempre atento assim ao que tá rolando. Mas eu gosto particularmente, quando eu toco, eu uso mais o pandeiro de couro de 10. Legal, legal. Tem algum patrocínio, alguma coisa assim que queira falar? Não, você endorsa de alguma marca? Não. Cara, os pandeiros eu tenho uma parceria com o Georg, que é um Ah, luthier sim. Uhum. alemão que mora aí em Minas também. E é um cara super caprichoso, assim, os pandeiros dele são maravilhosos. E eu já tenho alguns pandeiros dele, assim, a gente já tem uma parceria de bastante tempo, mas eu tenho o endorse da Torelli Musical, que é uma empresa Legal, nacional incrível, assim, tem vários instrumentos. bacana, muito bacana, cara. O Georg eu já ouvi, né? Já vi alguns pandeiros dele também. Não sabia que ele estava aqui em Minas. Aqui em Minas, galera, ó, quem quiser luthier de pandeiro aqui em Minas, Belo Horizonte, Tá bem servido. luthier é o que não falta. É. Aí neguinho fica até doido. Ô, mas, Danilo, deixa eu ver aqui, pintou uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Cássio. Danilo, o tradicional pandeiro de couro fica bom com uma pele de nylon? Exemplo, esse seu que tocou agora? Então, depende porque quando eu adaptei esse pandeiro aqui para o nylon, eu precisei mudar o aro para um aro redondinho Uhum, e depender também, né, nesse pandeiro aqui, talvez, quando eu peço, só para contextualizar, quando eu pedi de nylon para o Georg, desse mesmo aqui, ele teve que botar uma folha a mais de madeira sim, entre as folhas que ele já usa. Porque o nylon você precisa puxar mais, né? Você tem mais tensão ali para chegar nos agudos da pele de nylon. E aí, às vezes, um pandeiro que foi confeccionado para couro, se você botar o nylon, ele vai empenar muito rápido. sim. Vale observar isso, se a madeira comporta ali a sustentação do nylon, e aí você também teria que trocar as ferragens para colocar aquele aro chatinho, aquele aro redondinho, né, que é mais comum pro nylon. Uhum, sim, bacana. Cê- é, outro, falando assim também do estudo, né, no geral, você falou da percussão, lógico que não existe uma fórmula para percussão, mas e às vezes a pessoa ela quer tocar um instrumento de percussão, mas ela fica perdida nesse mar de instrumentos, como é que ela vai estudar, o que é que ela vai fazer. Geralmente você gosta de desenvolver seus estudos, você tem uma rotina de estudos ou você vai de acordo com o trabalho, como é que, né, lógico, de tempos em tempos também muda, mas como é que é para você os estudos, né? Você escolhe um instrumento e vai ali até frita nele muito tempo. Cara, eu já fui mais organizado, assim, com relação a pegar, né? Eu anotava, isso é até um hábito que eu preciso voltar a ter, que é anotar, assim. Eu lembro que eu pegava os exercícios e anotava tudo num caderninho. Então, eu colocava, vou estudar tal coisa durante uma hora, depois tal coisa durante mais uma hora, né? Eu pegava ali de acordo com o meu dia e ia distribuindo o estudo e o que eu ia estudar. E aí, quando eu estudava, eu anotava o andamento em que eu estava estudando aquilo, para no dia seguinte eu conseguir ir subindo ali, ou até ficar confortável naquele andamento. Então eu fazia isso. Hoje eu estou um pouquinho mais bagunceiro, então eu deixo os instrumentos, eu gosto de ter instrumento perto, né? Então eu deixo minhas congas do lado, deixo uma cuíca, deixo os pandeiros, e aí eu tô lá sentado, às vezes tocando pandeiro, e aí eu tô ouvindo alguma música e me deu vontade de tocar conga, eu pego as congas e aí coloco ali. E aí quando eu me dou conta, eu tô 2 horas tocando conga. E quando eu me dou conta, esses dias eu peguei a cuíca, cara, tava com a cuíca assim encostada assim na parede. E aí eu tava no YouTube e aí do nada eu tava ouvindo umas músicas e aí relacionou uma playlist do Jorge Ben. Sim. Aí na Aí, primeira música dele já tinha a cuíca ali tocando e aí depois foi emendando só a playlist. nenê, Tá, nenê depois, da cuíca. depois foi emendando com trio Mocotó e aí tem Ah,
Puta, bicho. Aí eu peguei a cuíca, eu sei que eu fiquei horas ali, aí eu não anotei, e esse é um hábito que é bom ter, assim, que eu gostava de ter e que eu preciso voltar a praticar, que é anotar essas coisas para conseguir ter uma direção maior, né? Porque são muitos instrumentos e às vezes a gente se perde mesmo, né? E os Uhum. trabalhos, eles conduzem muito o nosso Sim, estudo. verdade. E, e aí teve épocas da minha vida em que eu estava estudando muito mais bateria, porque eu tinha que resolver uma gig que pintou, um trampo que pintou de batera, então ficava ali estudando horas bateria, e aí também já rolou de ter gig mais de percussão e eu ter que resolver mais a demanda ali da percussão e estudar mais percussão. Então os trabalhos eles também vão conduzindo, né, esse estudo. Mas o Sim, importante é ter o hábito de anotar para você não esquecer o que você precisa estudar, né? sim. Cara, eu já conversei com muita gente que, lógico, cada um tem seus esquemas, mas eu vejo que é manter sempre, né, estudando, estar em contato com o instrumento, é um pouquinho todo dia, ou pelo menos se Sim, não consigo todo dia, mas está sempre mantendo esse contato, né? Você não dá grandes ex- saltos. É, o pouquinho que ex- você forma hoje, forma amanhã, forma depois, e aí na hora que você vê, tá ali toda, a célula tá completa, tá tudo na sua cabeça ali, e a coisa, né? é muito mais a dedicação diária ali, 5 minutinhos por dia, do que propriamente a quantidade, né? De você ficar muitas Sim, horas e largar a mão depois, assim. cara, eu E tá. por essa Pode coisa falar, de falar. anotar é muito bom, foi muito bom para mim, assim, porque eu anotava exatamente o que eu estava fazendo e não ficava ansioso, porque às vezes, né, nas redes sociais, as redes sociais, da mesma forma que proporciona coisas boas para a gente, também tem poder de proporcionar coisas ruins. E às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente quer se comparar, às vezes você Sim. assiste um negócio de pandeiro e fala, meu Deus, eu nunca vou tocar isso, eu nunca vou tocar desse jeito quando na verdade é você se divertir ali com as pequenas conquistas diárias mesmo. E você vai construindo a sua escada devagarinho, né? Sem sofrer com isso. Massa. Legal demais, cara. Aí, ó, você falou da sua playlist, o Cássio até colocou que hoje é o dia do samba rock. Ó, salve o povo do samba rock, muito Hoje legal. é Aí, aniversário de 102 anos do Jackson, cara. Jackson do oi? Pandeiro. Hoje também é Oi? aniversário de Oh, 102 anos do Jackson. massa, que Bom demais. legal, cara. Grande, nossa grande, das grandes referências aí, Jackson do Pandeiro. E você tem, graças a Deus, a gente tem muitas referências ainda que estão aqui com a gente, negócio de São Paulo aí. Você falou do trio Mocotó, Nereuzão tá aí em São Paulo mandando bronca no pandeiro. Tem muita gente boa. Aí, tá com a gente aí também o Dedinho do Pandeiro. Seja bem-vindo, Dedinho. Tá Pô, arrebentando a maravilha. boca do balão aí também. Ô, Prazerzaço. prazerzaço. Ô, Danilo, e que hora que startou aí? Vamos falar também dos projetos, né? Eu acho importante hoje, né? Que hora que startou o Pandeiro na prática? Como é que surgiu essa ideia? Foi por causa da pandemia? Aí essa ideia da internet? Conta pra gente aí como é que formatou e como é que anda o projeto. Que eu vejo que você tá engajadão aí na internet com muito vídeo. E isso é, cara, o pessoal fica nessa, né? Às vezes, igual eu tô lá com a escola de percussão e todo mundo pensa, pô, tem muita coisa, mas eu falo, gente, quanto mais estudo diferente, mais possibilidades, e a gente vai vendo que, mesmo falando do mesmo instrumento, a linguagem ainda acaba sendo diferente, cara. Mas conta pra gente aí como é que, né, desse trabalho lindo que você tá fazendo. Pô, valeu, obrigado, Léo. O pandeiro na prática, cara, na verdade é um sonho que na verdade eu sempre foi difícil vencer a autossabotagem né, a gente sempre fica, pô, será que eu faço? Mas fulano já Uhum. faz, não sei quem já faz, não Sim. sei quem já faz. E o pandeiro na prática, eu comecei o primeiro vídeo do canal foi há 6 anos atrás. Eu vou falar aqui, o Rick até assistiu o primeiro vídeo do canal, o Rick sempre fala aqui, que foi Rick o Vargas. que foi tocando o frevo sanfonado, do Uhum. Sivuca do pandeiro. E Uhum. aí, é claro, não chamava pandeiro na prática ainda naquela época, chamava estudos e transcrições, porque só que tudo isso nasce da necessidade que eu tinha como aluno
ter mais conteúdo sobre isso na internet. Então eu falei, meu, não tem, eu não acho transcrição de pandeiro, não é tão fácil achar materiais de pandeiro. E eu fazia contraponto, como eu estudava bateria, pô, eu queria o solo do Max Roach na década tal. Eu achava, cara, eu ia buscar e achava, porque os caras canetavam e existia um estudo, uma análise daquele solo. E aí a gente buscava, eu buscava pandeiristas, buscava solos, buscava as levadas dos pandeiristas e não tinha material. E aí eu falava, meu, tem que ter material, cara. Tem que ter material do Nereu, tem que ter material dos mestres que tocam pandeiro, dos mestres que tocam atabaque, e não tinha, né? Sim, Ainda é muito recente essa produção de sim, conteúdo, né? E a galera da academia, nessa parte, eles trabalham para colocar cada vez mais isso dentro da linguagem acadêmica, de se ter registros, né? O Vini sim, pegou registros do Luna, do Marçal, do Eliseu, e que ele foi um dos primeiros, um dos poucos a abordar esses temas, né? Então, eu sentia falta disso como aluno, e eu gostava muito de transcrever. Então, há 6 anos atrás, eu publiquei o primeiro vídeo no YouTube tocando frevo sanfonado do Sivuca, tocando pandeiro, e pela necessidade que eu tinha de não ter materiais de pandeiro escritos, de não ter tantos estudos assim naquela época. E, como eu falei, eu venho um pouco dessa escola online, né? Porque o meu tio me mandava os vídeos. Então eu uhum, estava sempre querendo ver ali no YouTube, pesquisando, e ainda não tinham tantas coisas. Só que aí eu larguei, assim, eu comecei a fazer os conteúdos há 6 anos atrás, tem o primeiro vídeo lá no YouTube, e aí eu fui meio que largando de mão por causa da autossabotagem, de, pô, ah não, não vou fazer. Ah não, né? Tipo aquela coisa do, pô, quem tem que fazer é meu professor, quem tem que fazer são meus mestres, quem tem que... Só que aí ao mesmo tempo, cara, conversando com um dos meus professores, ele falou: "Meu, se você não fizer, alguém vai fazer". E é isso, né? Alguém vai fazer. verdade. Tipo, às vezes, você tem que simplesmente dar o primeiro passo e fazer, porque não é exatamente o que você falou. Quanto mais pessoas fizerem, melhor para o pandeiro, melhor para a cultura popular brasileira, melhor para as pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar aula de música e que aprendem gratuitamente através dos conteúdos que a gente faz. Então, Sim. quanto mais melhor, não assim como, pô, eu comprava livro de percussão, livro de bateria. Eu não comprava só de um autor, é exatamente isso que você falou. Às vezes eu gostava muito do Jack DeJohnette tocando, mas também gostava muito do Max Roach, também gostava muito do Art Blake. Então eu queria ter um livro de cada, porque eu queria estudar, né? O foco não é o músico, o foco é a música e o instrumento em si ali, né? Então eu gostava desses caras tocando e eu ia atrás desses caras tocando. Então é muito, eu acho isso, que quanto mais tiver, melhor, porque as pessoas se beneficiam. E aí alunos como eu lá no começo que não tinham tantos materiais para estudar, hoje estão cheios de materiais e tá tudo aí de uma forma bem bonita, Ah, né? cara, sinceramente, hoje em dia só não aprende quem não quer, cara, né? Porque antes, né, a galera falava que eu lembro, eu fazia capoeira quando eu era muito novo, e aí pra você conseguir uma fita de capoeira, conseguir gravar, os caras que tinha guardava 7 chaves, a gente sabe de história de música que gravava tampado e tal. Cara, a É, internet, graças a Deus, escancarou o conhecimento. É sim, lógico que ter esse direcionamento, né, com o professor, né, seguir às vezes um determinado método, a forma que ele pensa, isso aí você acerta o caminho ali, né, como se diz, ajusta algumas arestas. Mas é, esse conhecimento hoje está escancarado. Você vê que assim é material, né, igual você está fazendo aí, tantos outros, é material de primeira, material profundo, não é só uma coisa rasa assim, né, igual hoje a gente fala muito da isca digital, não está só jogando a isca, está com essa ideia mesmo, porque, como a gente fala, quanto melhor o material que você apresenta de forma gratuita, mais interesse o aluno tem em fazer aula com você, porque sim. está vendo que pô, se o professor, se o que o Danilo tá oferecendo de graça já é ótimo, imagina o que ele oferece para quem está ali com ele, né, cara? E eu acho isso muito, muito
bacana, né? Porque todos democratizou o aprendizado, né? Sim, totalmente, total. E aí é isso, aí o pandeiro na prática nasce dessa necessidade que eu tinha de materiais e ao mesmo tempo, cara, do desejo que eu tenho, né, também, de canetar esses grandes mestres, de aprender com grandes mestres que até hoje não têm o seu lugar tão reconhecido. A gente que é percussionista vai atrás de saber quem é fulano, quem é outra pessoa, mas, né, para o mundo da música, ainda os nossos mestres não são tão valorizados, né? Em quem os holofotes não chegam ali, não tem o seu devido valor. Eu lembro da Lua contando uma história aqui em São Paulo, de Uhum, um mestre capoeirista da Bahia, que era um grande mestre, a vida inteira se dedicando a ensinar a tradição da capoeira na Bahia, e que ele trabalhava de frentista num posto de gasolina paralelo a isso, levava o seu trabalho ali como mestre de capoeira. E que ele foi descoberto ali por estudantes de música e levaram ele para fora do Brasil e ele se tornou um grande professor. Eu não lembro dizer quem foi, eu lembro, eu tenho essa recordação do Dalua contando essa história, porque o Dalua, inclusive, ele vai muito para fora com a capoeira, né? Levar essa tradição da capoeira também, nossa Dalua. E aí eu uhum. lembro dele falando isso, e cara, é isso, aquilo mexeu muito comigo de falar, pô, a gente tem que ter registro desses mestres, que muitas vezes Sim, sim. esses mestres morrem. Você falou, pô, o Nereu é um cara que a gente tem em vida ainda, que contribuiu muito para a história e tudo que esse cara representa, tocando e fazendo as coisas. E a gente tem que escrever, né? Alguém tem que chegar e fazer um material para que as pessoas possam conhecer aquilo e saber que existiu um cara assim assado, que existiu uma mulher assim assado. Imagina, se a gente não tem registros hoje de muitos homens que tocavam, né, naquela época, muito tempo Uhum, atrás, imagina mulheres, cara, que eram proibidas de tocar e que, sabe, que a mulher ainda tinha essa coisa de ter que cuidar da casa, né, e não tinha um lugar de aceitação ali. E a música com todo esse preconceito marginal que a percussão sofria também. Então, eu acho que a gente que faz conteúdo é uma responsabilidade nossa também. Pô, é claro, a gente é um trabalho, né? A gente é sim, justo a gente receber por esse trabalho. claro, Assim claro. como o próprio Rick falou aqui, a gente não é concorrente. Nós somos amigos de profissão, a gente faz a mesma Sim, coisa. Assim, sim. assim como médicos, assim como engenheiros, arquitetos. Então, eu Meu, acho e um só não vai conseguir atender todo mundo. Dois não vão conseguir atender todo mundo. Tem que ter realmente bastante gente mostrando isso, né, cara? sim, então quanto mais gente, melhor, porque, cara, não é errado, né? A gente ser remunerado pelos trabalhos que a gente faz, Oh, mas faz parte da nossa responsabilidade ensinar isso com responsabilidade, trazer os mestres, né? Falar dos mestres, falar das raízes. E eu sempre fiz as coisas com esse objetivo de escrever, de falar, meu, eu quero que um dia as pessoas, sabe, através de uma transcrição que eu fiz, saibam que existiu tal pessoa que tocava pandeiro, ou tal mestre que tocava conga, ou tal, sabe? E isso é muito legal da gente começar a fazer e que isso os americanos fazem muito, né? Porque sim, eu contrapondo a isso, eu via isso muito presente nos livros de bateria, que era um instrumento que eu também estava ali estudando bastante. Então eu via, meu, tem solo de todo mundo da história da bateria, sabe? A galera transcreveu, a galera analisou. Isso é bom para mim, que estou no Brasil, estou estudando caras de outra cultura, através de alguém que foi lá e teve esse carinho de escrever e registrar isso. E que bom que essa pessoa uhum, recebeu por esse trabalho, mas é isso, eu sinto essa missão também da gente, né, trazer à tona esses mestres e que outras pessoas possam chegar a esse material com mais facilidade, né? poxa, lindo, cara, lindo. Pô, você, né, e você falou de vários aí. A gente está falando hoje aqui de samba rock. Se a gente for olhar, é Trimocotó e Jorge Ben, né? Que é o início ali, tudo. Aí você tem em São Paulo, Oswaldinho da Cuíca, você tem o Bob, né? Lá que é o Robertinho Silva, você tem o Sim, Dinho Gonçalves. E, cara, a coisa vai. Eu né, tive a oportunidade de conversar com o Repolho.
Então, assim, se for listar aqui, não tem nem como listar, né? De tantos mestres e tanta história, e são aqueles que a gente fala que cortaram a mata com facão. Na verdade, com tumbadoras e instrumentos de percussão, pandeiros e etc, né? Porque é muita gente boa, né? E esse respeito aí, que a gente, pelo menos percussionistas, né? Porque a verdade é que a gente sabe que, igual falando de banda, pô, tirando uma banda ou outra aqui, né? Não uma banda ou outra, tem algumas, mas que o holofote fica em todos, mas geralmente é no cantor. Então, assim, trazer esses percussionistas, né, à frente ali, principalmente essa galera que a gente fala das antigas, todos os músicos aqui, cara, eu acho que quanto mais, às vezes até muita gente falou, poxa, eu tava com vontade de fazer live, não fiz porque você já tá fazendo. Eu falei, que isso, cara, espaço é para todo mundo e façam, porque não dá para chamar todo mundo. A gente não tem tempo, como se diz, né, hábil para de tanta gente boa. E às vezes, assim, tempo que eu digo de ter essa possibilidade. Você pensa em percussionistas, né, milhões. Se todo mundo fizer, vai ficar registro de vários desses Exato. mestres. Às vezes a gente é da mesma cidade, a pessoa não gosta, não tem hábito de internet, você vai na casa dele ali, né? Hoje com distanciamento você consegue gravar direto com ele o bate-papo. Isso Sim. ficou registrado, né? Isso é lindo, cara. Ô Danilão, pô, bicho, assim, né? Papo que eu acho que dá pra bater muito mais papo ainda, né, velho? Mas assim, queria, né, te agradecer pra caramba, assim, nem vi a hora passando aí, sua história é muito bacana, seu trabalho sensacional, continua aí, né, nessa bandeira com esse estudo lindo que você está fazendo. Quem quiser te procurar, como é que tá? É workshop, aula, pandeiro na prática, Instagram, tem algum outro contato? Como é que tá fazendo? Cara, tem o meu Instagram pessoal, que é o Danilo Moura. Lá eu costumo postar outras coisas que não só de pandeiro, trabalhos também. No Pandeiro na Prática eu estou postando umas coisas de outros trabalhos que eu tenho feito também. Mas Danilo Moura, arroba Danilo Moura underline e arroba Pandeiro na Prática. São as duas redes que eu tô lá sempre publicando as coisas. Massa. Ó, Deus te abençoe, cara. Muito Tá. sucesso. Você também, Valeu demais. pra gente. Obrigado. Sucesso aí, galera. Oi? E valeu por essa iniciativa aí de fazer essas entrevistas com a galera, porque é exatamente isso que você falou. A gente vai produzindo material para deixar para outras gerações e não perder as raízes, né? As gerações que vão passando não se perderem, né? Então, o que a gente está fazendo é simplesmente uma contribuição histórica, né? De produção de conteúdo. Isso é muito legal, né? Feito com responsabilidade e sempre com respeito a todo o resto, né? Sim, sim, com certeza. E é isso aí, galera. Ó, quem perdeu essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. A gente também coloca no YouTube, né, para que vocês fiquem aí. Se tiver qualquer dúvida, então também, o Danilão tá firme e forte. E ó, galera, dentro daquilo que a gente conversou, você tem vontade de gravar, de fazer lives, faça. Não se sabota, tem vontade de dar aula, estude, mande bronca, porque tem espaço para todo mundo e a gente precisa de cada vez mais pessoas engajadas nesse propósito. Né, grande Danilo? Ó, Valeu, Léo. Obrigado. abraço, Valeu. Depois, pô, brigadão, vou te mandar meu número para a gente manter esse contato lá no WhatsApp também. Ah, a gente já tem, né? A já tem. gente, É, vou marcar da gente se ligar também outras vezes, né? De manter esse contato que começa sim. aqui na live, mas que é legal a gente manter, trocar ideia, enfim, a gente só tem Sim. a crescer uns com os outros, né? Então é muito legal a gente manter essa comunidade acesa, né? Cara. Pô, e até, né, a galera que acompanha a live aí, a gente fala dessas partes técnicas e tal, né, dos estudos, mas eu acho mais legal aqui a gente buscar né, estreitar esses laços, galera, a amizade, entender a história do músico, até para inspirar os outros, porque às vezes vê você fazendo um trabalho lindíssimo, passando a partitura, fazendo um monte de coisa, só que teve todo um trabalho por trás, né? E se quer viver de música, ou quer trabalhar com música, outra coisa, ou quer só aprender, né? Mas tem toda uma caminhada, né, para chegar até lá e vendo, né, se inspira para ver, né, igual você falou aí, às vezes cria uma resistência. Quantos jovens estão tentando às vezes falar com os pais, eu quero ser músico,
Mas música ainda, pô, você vai ficar dependente de cachê dos outros, como é que você vai dar seu preço? Tem lugar que tem o preço dele, né? Então, assim, você vai abrindo um leque de possibilidades e aí se torna aí, mais pra frente, um Danilo que faz de Imagina, tudo e é isso, rebenta a boca do balão. É imagina. isso aí, meu querido. Pô, tamo Obrigado, junto, viu? valeu mesmo. Abração. Fiquem com Deus. Valeu. Galera, Obrigado obrigado também. por terem acompanhado a live aí. Sucesso para todos e vamos junto, hein? Abração. Valeu. Valeu, Léo. Abraço, cara. Tamo junto.